Qual foi a frase que você ouviu que te libertou da sua prisão? Eu não vestia o luto na cor preta, mas ele me envolvia como um véu pesado e invisível, um fardo que eu carregava com uma estranha e dolorosa lealdade. 2 anos inteiros haviam se arrastado desde que Daniel, meu noivo, o homem que fora para mim o sol em pessoa, a própria encarnação da luz e do riso, tinha sido tragado por uma forma rara e implacável de câncer. A vida tinha me forçado a parar poucos meses antes de o casamento ser realizado na primavera que ele tanto amava. Eu sentia que o mundo tinha continuado, mas eu havia ficado para trás, encapsulada. O meu apartamento, no vibrante bairro dos fotógrafos, onde morávamos, tinha se tornado um museu de memórias, um mausoléu particular. As câmeras de Daniel, as analógicas e as digitais, repousavam sob capas de tecido, como olhos vendados que se recusavam a testemunhar o mundo sem ele. Eu era fotógrafa, mas havia perdido a perspectiva, o foco. Como eu poderia capturar a beleza quando a minha essência, a minha luz, havia se apagado? Cada objeto ali era uma relíquia, um santuário de momentos que eu temia profanar com qualquer sopro de vida, ou pior, de felicidade. A dor era meu único animal de estimação, selvagem, mas familiar, que eu alimentava diariamente com silêncio e saudade, pois eu tinha medo de que, se eu a deixasse sair, ela me abandonasse também. O tempo não passava em meses, ele passava em ciclos de datas vazias, o aniversário de Daniel, a data que seria do nosso casamento, o dia do diagnóstico. Era uma prisão de rotina e ausência. Minha resistência a Gabriel não era apenas uma estratégia defensiva, era uma reação visceral, quase alérgica, a tudo o que ele representava. Eu o via como um lembrete vivo e doloroso do que havia se perdido, uma sombra inoportuna que se projetava na câmara escura, e eu acreditava, segura da minha dor. Para mim, Daniel era o ponto final da minha história. Gabriel era uma vírgula insistente que tentava ligar o capítulo encerrado a um futuro que eu me recusava a escrever. Eu sentia que, se eu cedesse à sua presença, estaria traindo a memória que era tudo o que me restava. A única coisa mais pungente que a minha dor era a constante profanação dela pela minha própria linhagem feminina. Minha mãe, Lúcia, e minhas tias, Clara e Sofia, formavam um coro bem ensaiado, mestras na crueldade disfarçada de afeto. Suas ligações semanais não eram consoladoras, eram auditorias emocionais. Elas não questionavam minha dor, questionavam a duração dela. Eu sentia que estava sendo analisada sob um microscópio implacável que media a minha incapacidade de seguir em frente. Isabela, querida, minha mãe começava, a voz melíflua e cortante. Você tem 28 anos. Daniel gostaria que você fosse feliz, mas não em uma tumba. Você tem medo, não é? Medo que o próximo namorado também morra. Nossos encontros, mantidos sob o falso pretexto de logística e bem-estar, eram na verdade batalhas silenciosas e brutais. Eu o esperava sentada na sala, os olhos fixos em uma tela vazia, e ele chegava pontualmente, deixando as chaves sobre o balcão sem fazer barulho, como um médico em uma ronda matinal. Eu tentava usar o sarcasmo afiado como escudo, mas ele usava o silêncio austero como armadura. Eu sentia o corpo congelar toda vez que ouvia essa insinuação. A frase não era uma pergunta, era uma acusação. O meu sofrimento era para elas uma fraqueza de caráter, uma desculpa covarde para a real vergonha que era eu estar encalhada. Elas insistiam na ideia de que eu era uma portadora de má sorte, uma viúva de noivo, destinada a afugentar a vida. A humilhação era profunda. O que você trouxe hoje, doutor? Eu perguntei em uma tarde particularmente fria, após ele ter deixado uma caixa térmica com refeições congeladas. O meu tom era polido, e eu esperava cortante. Sopa de pena. Comprimidos de esquecimento. Ou a habitual dose letal de bom senso. Em uma quinta-feira chuvosa, eu estava sentada no chão, olhando para uma foto de Daniel rindo. O telefone vibrou nas minhas mãos. Era Lúcia. Ela começou sem rodeios, com a história de uma vizinha que casou o filho em 3 meses. E você está aí, ela disse, com o talento que Deus lhe deu para atrair homens de qualidade e desperdiçando com fantasmas. O mundo tem medo de você, Isabela. E você usa a memória de Daniel para se esconder. Sua tristeza é seu novo vício. E você está viciada em ser infeliz. Gabriel me encarou, o rosto aquela máscara impenetrável que ele havia aperfeiçoado no pronto-socorro. Ele nunca caía na minha armadilha retórica. Trouxe lasanha de abobrinha. O seu lixo está acumulado. Não viu lixo na rua hoje. Sua voz era baixa, controlada, sem oscilações, a antítese do drama que eu tentava provocar. A indiferença dele era a sua maior arma, pois me fazia sentir pequena e, francamente, histérica. Eu ansiava por uma reação, por um grito, por uma explosão que justificasse a hostilidade que eu despejava sobre ele. A história completa está no canal e no link abaixo.